gente entre ao vivo. Bom, a sua estimativa, Sandro e Edson, o que é? Mais ou menos 40 minutos, 30 minutos? Não sei, como é que vocês veem isso? Acho que é 1 hora no máximo, né? Ah, tá bom. Já com perguntas e respostas, 1 hora, né? Ah, tá bom. Você vai fazer uma introdução? Como é que vai ser o início aí? Ótimo, Edson. Você pode fazer uma Nós estamos ao introdução? vivo, tá, gente? Tá bom. Quantos nós temos aí conectados no momento? Um assistindo. Tá, vamos aguardar, temos mais 2 ou 3 minutos. Edson, eu acho que interessante você que está conduzindo o projeto, você faz as boas-vindas aí. Se precisar que eu fale alguma coisa em nome do Board Nacional, eu falo, mas fica à vontade. Eu não preciso nem falar nada se você não quiser. Você e o Homero falam. Viu, só uma informação, Sandro, principalmente para você. Eu fiz já uma lista, eu já tenho 20 pessoas praticamente confirmadas para o evento do dia 29, do BYU Men's Society Amazonas. Então, temos que deixar isso bem certinho, hein? Não, legal, ótimo. E eu estou com material para mandar, vou mandar no grupo lá um material institucional, para vocês terem e compartilharem. Seria bom que nesse dia 29 você apresente e parece os vídeos, etc. e tal. Isso que eu estou explicando para eles, entendeu? Que vai haver uma exposição por sua parte e depois a gente já tem até alguns nomes aí, que pessoas interessadas em ocupar certas posições, entendeu? Legal, excelente. Muito bom, Homero, excelente. Só um instante. Viu, Edson? Você teria que ficar na frente da lâmpada. Tá ruim essa lâmpada, Tá ruim, porque ela fica realmente brilhando lá. Vou mudar aqui, pronto. Bahia. Brasil. O BYU MS Brasil. Já temos quantas adesões aí, Edson? Quem está marcando isso? Podemos iniciar tão logo o Anderson volte aí e o pessoal vai entrando aí, não tem problema, para a gente cumprir os horários, né? É isso aí, eu acho que podemos começar já, ou daqui a 1 minuto, né? Mas temos quantos presentes? Tem ideia? Quem é que tem essa informação? Olha, por enquanto nós temos aqui, eu estou no canal, tem umas 7, 8 pessoas nesse momento. Contando com nós 4 aqui, não? Não, acho que não. Estava com 7, agora 8, não sei, fica variando um pouco, né? Bom, no meu relógio aqui já são praticamente 8 horas, aí, 20 horas. 19, quer dizer, eu estou às 19 horas aqui, né? Não, perfeito. Eu acho que o Edson, ele está lá na Bahia. Estamos aqui na sala do Zoom, numa transmissão ao vivo, né? Estamos aqui o Homero Mato, o Anderson Silva, o Edson e eu. Eu acho que o Edson, ele congelou aí, o Anderson. Então, eu vou fazer a introdução. Ele está de volta aí.
Então, deixa o Edson falar um pouquinho aí sobre o projeto e a noite de hoje. E aí, Edson, eu complemento um pouquinho aí para o público, dando aí uma visão geral da BYU Management Society, para a gente, então, ouvir o Homero Amato. Ok, então sejam todos bem-vindos aí. Nós agradecemos muito aí o Homero Amato, mais uma vez está conosco aqui nesse projeto da BYU Management Society Nacional, né? Nós vamos ter essa live hoje para todo o Brasil, os capítulos aí do Brasil. Nosso Sandro aí do board da BYU, o Anderson, presidente do capítulo ABC, eu sou o presidente aqui do capítulo Bahia Sul, e a gente tem vários outros presidentes dos capítulos também assistindo aí, acompanhando e apoiando esse trabalho aí. Então, nossa ideia hoje é absorver o máximo de experiência do nosso querido Homero Amato aí. Daqui a pouco eu vou falar um pouco do currículo dele, mas o Sandro, que é o presidente do board aí aqui da América Latina, vai falar um pouco o que é a BYU e o que nós temos feito aqui no Brasil e como se faz para associar, para apoiar nossas ações e o trabalho que tem sido feito há muitos anos aí aqui no Brasil, desse grupo de network aqui global, né? Legal, eu vou ser bem breve. Eu acho que o objetivo maior é a gente ouvir aí as experiências do Homero, só já introduzindo um pouco, mas deixando a maior parte da introdução para o Edson. O Homero ele é um pioneiro na BYU Management Society, ele foi um dos 2 ou 3 primeiros membros da BYU Management Society ali nos anos 80. Então, assim, desde o início, no meu envolvimento com a Management Society, logo de início eu já me associei com o Homero e a gente tem tido várias experiências aí juntos da Management Society durante aí. Cortou, Sandro. Eu acho que a internet dele, a minha também está com vários problemas hoje. Em todo mundo, né? Ela traz a chancela da BYU, apesar de que ela não é uma associação de ex-alunos da BYU, ela acaba tendo muitos ex-alunos da BYU participando dela, mas eu diria hoje que, pelo menos no Brasil, nós devemos ter aí uns 1.300 membros da Management Society, onde 70% não são ex-alunos da BYU. Então, gradativamente, a Management Society cresce no mundo como uma associação de líderes, gestores e empreendedores que têm valores em comuns, sendo que o principal dele é aquele da liderança ética em torno da missão da Management Society. Hoje, ela é uma organização global com mais de 100 capítulos no mundo todo. Os Estados Unidos devem ter algo em torno de 60 capítulos. Aqui no Brasil, nós estamos chegando a 15 capítulos e temos a presença da Management Society em vários outros países do mundo, da América Latina, da Ásia, da África. A Management Society tem crescido bastante na África. O último relatório mostravam 7 capítulos ali na região, já implementados. Então, tem sido um prazer para mim estar envolvido com a Management Society, que, além de tudo, é uma oportunidade de servir a comunidade de profissionais mais jovens, além de levantar essa bandeira tão importante da liderança ética, né, que a gente reconhece muito claramente que precisa ser levantada com muita ênfase, com muito vigor, né, dado todos os desafios que a gente tem enfrentado, não só no Brasil, mas no mundo todo, mas especialmente no nosso Brasil tem realmente tido bastante desafios com relação a isso. Então, esse é o grande objetivo, e hoje aqui vamos ouvir a senioridade, a experiência do Homero Amato. Antes do Edson começar, Edson, só avisando, já tem uma audiência de 40 pessoas aqui, né? Nós estamos ao vivo, a transmissão está sendo feita pelo Zoom, integrado com o YouTube, nosso canal no YouTube. Então, as pessoas que estão no YouTube, se quiserem depois fazerem pergunta, eu estou olhando o chat do YouTube. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, no finalzinho a gente abre para o Homero poder responder. Com você, Edson. Ok, então vou apresentar um pouco o Homero, né? Ele é mestre em marketing pela BYU, né, de Provo, Utah, bacharel em administração pela Escola Superior de Administração e Negócios de São Paulo, é CEO da Cursos Executivos
foi headhunter, atuou também como vice-presidente e headhunter do Grupo Cato, logo no início, né? Foi diretor comercial da Giannini S.A. São Paulo, diretor de marketing da Brown do Brasil, gerente de planejamento de produtos e pesquisas de mercado da General Electric do Brasil, em Santo André. Desde 1996, leciona em cursos de pós-graduação, MBA, né, no INPG, na FGV, já foi professor da cadeira de negociação lá do Planejamento de Carreira, já conduziu MBA no Instituto Mauá de Tecnologia, já foi palestrante convidado pela Business School de São Paulo, já ministrou centenas de palestras, seminários e cursos sobre assuntos empresariais e de negócios, mais de 120 mil participantes. Foi autor do livro Como Negociar, Estratégias, Táticas e Técnicas para Negociação, e foi coautor também do Como Planejar Sua Carreira, né? Então, prazer, Homero Amato, muito obrigado por estar conosco. E nós vamos começar aqui, já explorando muito essa questão da sua carreira. A gente tem muitos jovens que estão nos assistindo, né, e pessoas também que estão querendo galgar a sua carreira profissional. E essa experiência sua de, primeiro, tomar a decisão de ser administrador, né? Eu sou também administrador, e eu acho que o Santo, também outras pessoas aí. Então, como foi essa decisão sua de fazer um curso de administração, chegar a essa decisão, e também depois essa experiência de buscar lá nos Estados Unidos um MBA? Como é que isso ajudou a tua carreira? Conta um pouquinho para a gente dessa experiência aí, por favor. Isso remonta a muitos anos atrás. Na realidade é o seguinte, na época que eu era ainda um estudante, como se chamava naquela época, de um colegial, né? Eu fiz um teste vocacional, não sei se vocês passaram por isso. Fiz um teste vocacional e tal, e falava que eu deveria, que poderia ser uma das opções fazer um curso de administração de empresas, né? Então, na época que eu ainda sou da época, pessoal, em que você tinha que fazer um cursinho para poder passar e para entrar numa faculdade, numa universidade, né? Hoje em dia tem muitas universidades, faculdades. Bom, na hora que eu comecei o curso, né, eu entrei, eu fiz o primeiro ano, depois eu fui para a missão. Então, eu tranquei o primeiro ano da faculdade, fui para a missão, fiquei 2 anos lá no Rio Grande do Sul. Quando eu voltei, eu continuei no segundo ano e tal. Então, os meus colegas já estavam no 3º ano, aqueles que começaram comigo, né? E durante o período que eu estava estudando, bom, primeiro, por que eu fui para a administração? Vamos dizer, sendo bem específico, eu fiz esse teste vocacional e desde os meus 14 anos, eu sempre trabalhei na área de vendas, vamos dizer assim. Comecei como office boy com um tio meu que tinha um estúdio de fotografia e tal, e fui indo. E na missão foi onde eu me relacionei bem. Foi lá que eu aprendi os padrões de compromisso e tal. Então, logo que eu saí da missão, já estava no primeiro ano concluído, fui para o segundo ano, e eu já vendi muitas coisas, aparelhos auditivos, livros, bom, é uma infinidade de produtos. Enquanto eu estava na faculdade, eu tinha alguns professores que eu tinha uma certa amizade com eles, sabe? Quando terminava a aula, assim, ia falar com eles, alguns alunos, os mais chegados, e todos falaram, puxa, olha, se pudesse ter uma pós-graduação fora do Brasil, sabe? Então, aquilo ficou na minha mente, e uma pós-graduação. Eu fui, vamos dizer, podíamos dizer assim, felizardo. Eu passei 23 meses da missão como o único brasileiro em toda a missão. Quando eu estava terminando a missão, é que surgiu o Helder Cabianca, Sidney Cabianca, que foi ser o meu último companheiro lá no primeiro ramo de Porto Alegre. Então, eu desenvolvi muito o meu inglês. Eu aprendi praticamente a falar inglês na missão, de todos os meus companheiros, as conferências de zona, distrito, conferências com o presidente, até as entrevistas eram feitas em inglês. Bom, quando eu estava basicamente terminando quase que a faculdade, eu ouvi falar que a BYU tinha uma scholarship, né, uma bolsa de estudos, naquela época chamava-se Latin American Scholarship Program. E aquilo foi o começo. Então, aí eu já estava casado, já tinha alguns requisitos básicos, vamos dizer assim, membro da igreja,
missionário retornado, casado, graduado, falando inglês. Aí eu fui para a BYU, fiquei lá um tempinho estudando inglês, e aí começou o MBA lá na BYU. Isso foi em 1976, pessoal, já faz alguns aninhos. E eu terminei em 78, que foi quando o Templo de São Paulo foi dedicado. Então, basicamente é assim, como é que eu entrei no ramo de administração? Um teste vocacional, depois falando com um, com o outro, e aí acabei entrando e fui para frente. Ficou claríssimo. Uma colocação sobre o teste vocacional. Eu nunca fiz teste vocacional. Você acha que ainda é válido um teste vocacional para direcionar o jovem? Olha, eu estou um pouco fora desse esquema. Não sei se deve ter evoluído muito, né? Porque aquele teste vocacional que eu fiz, naquela época nem computador existia. Mas eu acho que o jovem, vamos dizer, tem que ter uma visão. Agora, uma coisa importante que eu quero deixar bem claro aqui é o seguinte: qualquer profissão que qualquer pessoa vai atingir, vamos dizer, se o sujeito fala assim, eu quero ser um engenheiro civil, só para dar um exemplo. Muito bem, ele começa, ele vai fazer aqueles 5 anos de engenharia e tal, só que ele tem que entender que depois de alguns anos como engenheiro civil, ele vai perdendo essa capacidade, vamos dizer, técnica e pegando outros níveis se ele quiser crescer na organização, na empresa onde ele vive. Então, tem muita gente que fala que, puxa, mas eu queria ser, vamos dizer, um administrador. Um administrador é uma palavra muito ampla, muito, sabe, até muito vaga, se pensar bem. Tem tantas ramificações dentro dessa administração, finanças, RH, marketing, etc. Então, o que é importante é o seguinte: quando a gente começa um caminho, e aquele foi o que a gente escolheu, a menos que a gente desista rápido, o que quer dizer rápido? Entrou no primeiro ano, não gostou, tudo bem. Agora, tem pessoas que entram na faculdade, quantos jovens, inclusive da igreja, talvez vocês também conhecem, eu quero estudar advocacia. E ele foi, então, foi, passou e foi e tal. Acontece que ele não investiu na carreira dele. Quantos jovens que se formaram como advogados, bacharelado, né? E precisava trabalhar, foi ser caixa do Bradesco. Então ele ficou lá trabalhando no Bradesco, mas nunca investiu na profissão que ele escolheu academicamente, vamos dizer assim. Então, se eu posso dar um conselho, a pessoa escolhendo uma profissão, né, seja lá ela qual, e ele vai ter aborrecimentos, ele vai ter dor de cabeça, qualquer profissão que ele tenha, tem que perseverar. Tem que perseverar e tem que começar por baixo. Nesse livro que eu escrevi sobre planejamento de carreira, eu digo o seguinte: qual é o melhor tipo de carreira? O melhor tipo de carreira para aquele que quer ser um executivo, né? É ele começar como estagiário numa empresa e ele vai crescendo com a empresa, entendeu? Essa é a melhor maneira. Agora, quantos e quantos jovens que estão na faculdade e que estão estudando, seja lá o que for, não está estagiando, não está aprendendo aquilo que, vamos dizer, academicamente, teoricamente, ele está estudando. Quando ele recebe aquele canudo, ele vai fazer com aquilo. Então, é importante ter esse aspecto. Decidiu alguma coisa, vai até o fim. Persistência, né? A constância na busca do sonho, né? Com certeza. O Edson? O Edson está falando, mas você está com mudo, Edson. Acho que agora deu. Agora vai. O senhor trabalhou também na sua carreira, assumiu alguns cargos estratégicos, né? E hoje, às vezes, é o sonho, né, de algumas pessoas que galgam a sua carreira dentro de uma empresa, é chegar em níveis estratégicos, né, de diretoria, de presidência, de superintendência. O que te ajudou a diferenciar aí nessas empresas que você passou na Janine, na Brown, na General Electric? O que te ajudou a chegar nessas carreiras de nível estratégico, né? Olha, eu quero dizer para você o seguinte: a base da minha vida foi a minha missão. Lá, olha, aquilo foi fantástico que aconteceu. Foi uma mudança, como se fala aí na gíria, da água para o vinho. Por que isso? Porque eu aprendi na missão a fazer relacionamentos. Por exemplo,
Quando eu fui trabalhar na GE, a GE naquela época ainda é uma grande empresa, mas fabricava desde lâmpadas, disjuntores, aparelhos eletrodomésticos, etc. e tal. Uma das coisas que eu aprendi durante a minha vida é que eu precisava fazer relacionamentos. O que vem a ser, né, os relacionamentos? Hoje tem uma palavra mais sofisticada chamada network, né? Então você precisa conhecer pessoas. Vou contar como se diz, um episódio aí da minha vida. Eu me lembro que lá na GE, lá em Santo André, que devia ter mais ou menos mais de 1.000 funcionários, porque funcionava a parte de disjuntores também, de motores elétricos, tal. Quer dizer, era um parque industrial onde tinha eletrodomésticos, onde eu trabalhava naquela divisão. Mas o que acontecia é o seguinte, chegava meio-dia, era a hora do almoço, e tinha um refeitório enorme ali, sabe? E lá o que a gente via? Eram as panelinhas. O que eram as panelinhas? A pessoa sentava sempre naquela cadeira. Sabe? Aquela cadeira era dele, vamos dizer assim. Então, aquilo, sabe, começou a me molestar. Eu comecei a fazer contato com outras pessoas. Aí eu sentava aqui um dia, depois de um tempo que eu comecei a me familiarizar com outras pessoas, inclusive com gerentes de outras divisões, eu fui tentar sentar do outro lado. O camarada chegava lá, opa, esse banco aqui é meu. Né? Ou seja, ele tinha uma cadeira cativa. Isso é muito ruim. Qual é a sugestão que eu quero dar? Quer fazer uma carreira como executivo? Você tem que ter relacionamento. Como eu falei há pouco, o engenheiro, ele vai aprender durante 5 anos a fabricar, sei lá, motores, etc., seja um engenheiro elétrico, qualquer um deles. O que vai acontecer? O dia que ele se tornar um supervisor, depois ele vai ser um gerente, ele tem que saber relacionar com as pessoas. E isso, entre nós todos aqui, o Evangelho é fantástico nisso. Não tem uma escola melhor do que o Evangelho de Jesus Cristo para nos ensinar como relacionar-se com as pessoas. Então, veja só, além disso, na minha época, vamos dizer assim, existiam o que é chamado de os headhunters, né? Os caçadores de cabeça. Eu nunca pensei que logo que eu comecei minha carreira lá na GE e tal, eu nunca pensei que eu ia me tornar um headhunter. Né? Nem conhecia naquela época o que significava isso. Hoje em dia, o papel dos headhunters está bem diminuído. Por quê? Porque existe todo esse esquema, vamos dizer assim, ligado à informação, e dos grandes, vamos dizer, links que tem aqui, todo mundo conhece os links necessários para você fazer network. Né? Então, o que eu quero deixar como mensagem é o seguinte, é importante que nós possamos fazer relacionamentos. Se você está dentro de uma função e você tem seus pares, você tem que conhecer bem seus pares. E você tem que conhecer os chefes também. Tem muita gente que ele se isola naquele cantinho, sabe? Ele faz, às vezes, muito bem o seu trabalho, mas dificilmente esse jeito vai subir. Por quê? Porque falta relacionamento. E hoje, por exemplo, o LinkedIn é uma excelente ferramenta para você desenvolver o seu relacionamento. Outra coisa que eu quero deixar claro é o seguinte, quantas e quantas vezes, isso já como headhunter, às vezes eu ligava para um potencial candidato, aí naquela época não existia toda essa sistemática que nós temos, infelizmente, era muito assim, telefone e papel, etc. e tal, e fax, xerox, essas coisas todas. Mas se eu pergunto para vocês que estão nos ouvindo aqui, nos vendo, você tem um currículo atualizado? Tem muitas pessoas que não têm um currículo, sabe? Às vezes o currículo dele mostra que ele se formou há 5 anos atrás. Opa! Sabe, o que eu vejo é o seguinte, quem é a pessoa mais interessada na minha carreira sou eu. Então, se eu não tenho interesse, não é que os outros vão ter interesse em mim. Então, eu tenho que estar sempre atualizado. Em últimas palavras, o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte, eu, como pessoa, eu tenho que estar sempre à venda. Quer dizer isso, eu tenho que estar sempre disponível. Isso eu aprendi durante todos esses anos, o seguinte, interessante, você relacionou, eu estava na GE, da GE eu fui para a Brown, da Brown eu fui para a Giannini, e eu fui sempre convidado por headhunters. Entendeu? Então, naquela época, como eu falei,
os contatos eram headhunters, então você fazia um contato aqui, outro contato ali. Então, tem muita gente que não sabe fazer esse contato, não tem essa habilidade, ou se esquece, se fecha. Então, é muito perigoso isso, a pessoa se fechar dentro do seu escritório, da sua área, da sua seção, e não abrir, sabe? Às vezes tem... Eu me lembro quando eu trabalhei na GE, tinha muitas reuniões da ABINE, Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, eu trabalhava em Santo André. Eu trabalhava em Santo André e tinha que ir lá na Avenida Paulista, acho que vocês conhecem aquele prédio lá. E muitos dos meus colegas falavam, pô, Homero, que trabalho que você tem que ir daqui até lá, sabe? Puxa, mas era convidado e eu ia. E foi interessante que eu fiquei sabendo que eu saí da GE para ir para Brown, porque um headhunter contatou um outro sujeito que trabalhava na época na Philips, olha só que interessante. E ele era um sujeito de muitos anos, tá? Não queria trocar, e ele apresentou o meu nome para o headhunter, e o headhunter entrou em contato comigo. Agora, se eu não tivesse participado dessas reuniões da ABINE, etc., talvez eu nunca teria sido, vamos dizer, caçado por um headhunter, entendeu? Muito interessante. Ouvindo você falar, me veio à mente o seguinte, né? Ninguém gosta de comprar produto desatualizado. Então, se a gente está o tempo todo nos vendendo, a gente tem que estar o tempo todo nos atualizando, seja no relacionamento, quanto seja propriamente conhecimento, né? Eu primeiro gostaria de agradecer também aos membros do board da Bioaminos Society Brasil, que também estão no chat aqui no YouTube, respondendo até algumas perguntas. Nós estamos agora com 105 pessoas visualizando essa discussão que nós estamos fazendo, esse fórum, e algumas perguntas veio aqui muito direcionadas a essa questão de carreira. Nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que servimos missão, no geral, quando nós estamos no finalzinho ali da missão, o presidente de missão acaba tendo um relacionamento muito forte, até influenciando a gente para uma carreira A ou B, ou uma faculdade. Na sua época, Homero, foi isso também? O seu presidente teve alguma influência? E, posterior à sua missão e seu início de carreira, teve alguém que também te influenciou, seja na mesma carreira ou mudança de carreira? Bom, a minha situação foi bem sui generis, como eu falei para vocês, eu era o único missionário brasileiro na missão. E quando eu estava na missão, sabe, os companheiros, vai estudar, vai morar na minha casa, sabe? Puxa, você agora está falando bem inglês, olha, tem um quarto lá e tal. O que aconteceu foi gerando dentro de mim um desejo, puxa, eu vou lá, vou para lá, né? E eu nem tinha terminado a faculdade, veja, eu estava no primeiro ano, mas eu estava falando, bom, eu já estava mais ou menos certo, só para vocês terem uma ideia, eu cheguei a escrever naquela época, era tudo por carta, escrever para os meus pais o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou sair da missão aqui em Porto Alegre, eu vou parar em São Paulo, porque era uma rota, né, subindo para o norte ali, e o presidente da missão vai me arrumar um tipo de uma passagem que eu vou poder ficar 3 dias aí, depois eu vou embora para os Estados Unidos, sabe? Já tinha até vendido para os meus pais essa ideia. Só que, olha que interessante, aí eu tinha também um contato com o meu presidente da Estaca, que chamava-se Hélio da Rocha Camargo. Foi meu bispo, depois ele foi o presidente da Estaca. Aí eu falei, olha, presidente Camargo, eu vou, acabando a missão, eu estou indo embora, o presidente Arnold me apoia, eu tenho um companheiro aqui, os pais dele têm até um local que eu possa ficar, eu estava todo animado, se imagine, né? E aí eu recebo uma carta do presidente Hélio da Rocha Camargo dizendo assim, você tem que ficar aqui, você não tem que ir para lá. Sabe, na hora que eu recebi aquela carta, sendo bem honesto, aqui foi um balde de água gelada na minha cabeça. Falei, como? O presidente de missão está me apoiando, os pais do missionário estão me apoiando. Mas, irmãos, foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Eu fui obediente ao presidente da Estaca, voltei, 1 ano e meio depois eu me casei, consegui concluir a faculdade, mas aquele desejo, vamos dizer, que eu já tinha até quase que esquecido, quando eu estava terminando a faculdade de administração, eu descobri que existia essa possibilidade de participar de uma bolsa de estudos. E isso é uma das coisas
que eu estou muito preocupado aqui em Manaus, por isso que nós vamos ter essa reunião no dia 29 e tal, que eu vejo muitos rapazes, como eu falei, membros da igreja, missionários retornados, casados, graduados, falando inglês, que nem sabem que a BYU Marriage Society, através do CIS, né, o Cardon International Scholarship, tem oportunidades. Eu quero dizer para vocês que, indo para lá, nessa scholarship que eu peguei, mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Por exemplo, eu nunca fui o primeiro da classe do MBA. Se perguntarem para mim, ô, irmão Homero, qual foi a pior fase em toda a sua vida? Eu diria para vocês, foi dos 2 anos que eu passei lá, porque foi assim, uma experiência extremamente frustrante. Eu fiz o curso de administração, estudando à noite e trabalhando de dia como vendedor, para vocês terem ideia. Então, o que acontecia? Eu chegava na classe, olha, sendo bem honesto, metade de todas as aulas eu dormia. Estava cansado, chegava lá. E de noite, depois de ter trabalhado o dia inteiro, tal, chega lá o professor, eu dormia. Então, o meu curso foi muito, assim, superficial. Era para estudar nas últimas horas, passava na prova, tal. Agora, quando eu fui para a BYU, aquilo era full time. Era uma coisa bem... Agora, valeu a pena. Eu sou tão grato pela minha esposa, Sandra, porque ela me apoiou. Chegou um momento que nós quase voltamos. E ela falou, não, nós somente vamos voltar depois que você pegar esse bendito diploma. Então, fases difíceis nós vamos ter na vida. Mas é importante a gente perseverar num caminho que a gente escolhe, mesmo que tenha dificuldades, ir à frente com ele. Tenho aqui no debate que está tendo aqui no canal, tem uma pergunta que, inclusive, é de um membro do nosso board, que é o Fábio Mótola Oliveira. O Fábio, olha o Fábio! Ele fez a seguinte mensagem pergunta. Essa é uma pergunta um pouco difícil, mas eu vou lançar para você. O que você considera o caminho mais rápido para o fracasso? Olha, é uma pergunta complicada mesmo. Mas eu acho que é aquilo que é o oposto que nós estamos falando. É o sujeito a esquecer os seus propósitos, e abandonar. Olha, durante toda a minha vida, dentro da igreja, fora da igreja, eu sempre incentivei pessoas a estudar inglês. Não é só estudar, é a falar o inglês. A gente sabe que hoje também não posso falar com tanta propriedade, eu já estou fora desse mercado de trabalho já há alguns anos, mas o inglês, uma pessoa que fala inglês, a língua inglesa abre muitas portas, às vezes portas maiores do que um diploma universitário. Por que eu estou dizendo isso? Porque quantas e quantas pessoas vocês conhecem, eu conheço, todos nós conhecemos, que assim, não, agora eu vou estudar inglês. Eu vou pegar, tem o Duolingo, vou lá, Então, o que acontece? Ele começa, chega depois, vamos dizer que ele vai fazer aqueles cursos aí 2 vezes por semana e tal, e chega lá, depois de 3 aulas, 4 aulas, chega a professora e fala assim, everybody get a piece of paper, please. We're going to have a quiz. Vamos ter um teste. E aí, o que acontece? Ele se sai mal no teste. Ele saiu mal, ele sai cabisbaixo da sala de aula e passa por ele lá o Renato, só estou dando um exemplo qualquer, uma história qualquer. E o Renato chega e fala assim, ô João, como é que foi o teste? Como é que você... O João chega para o Renato e fala, ô Renato, como é que foi o teu teste? Foi fácil, né? Ele falou que para ele foi horrível, né? Ele não fala nada. Aí passa o outro lá, o Moisés, só estou dando qualquer nome qualquer. E o João chega para o Moisés e fala, ô Moisés, me diz uma coisa, como é que você saiu nesse teste? Rapaz, eu me saí tão... Mas você sabe que eu também? Você sabe que eu também? Sabe pensar bem? A gente vem terças e quinta aqui, e aí a professora dá um teste, sabe de uma coisa? Vou cair fora, viu? Quantas pessoas desistem? Quantas pessoas abandonam o barco? Isso a gente vê, mesmo dentro do Evangelho de Jesus Cristo, que é uma tristeza. Então, a fórmula do fracasso é desistir quando você já está remando. Você tem que pegar aquilo
sabe? É fazer daquele limão uma limonada e ir para frente. Eu não vejo outra saída. Interessante. Muito bem. Você, Homero, você atuou como vice-presidente na Cato, né? Isso. E foi uma das pioneiras no mercado nessa parte de busca de empregos, classificados de emprego, capacitação, né? Que era um negócio que a Cato fazia que era inovador na época, né? Qual foi o seu maior desafio nesse período? Bom, deixa eu explicar primeiro como eu fui parar. Não relacionado, sim, à posição de VP, mas relacionado ao mercado. O que você estava enfrentando naquele momento que você teve que ser criativo, por exemplo? Bom, primeiro, como é que eu fui parar na Cato, né? Primeiro é o seguinte, quem me colocou como um diretor comercial na Giannini foi o Robert Wong e o Thomas Case, que tocava, o Thomas Case era o presidente lá. Então eu os conheci, né? Eu tinha conhecido outros headhunters e tal, e me apareceu essa oportunidade. Eu era um diretor de marketing na Barra do Brasil, que fabrica, né? Electric Shavers, etc., uma empresa do grupo Gillette. E aí apareceu essa oportunidade para trabalhar na Giannini, fabricante, era a maior fabricante de instrumentos musicais da América Latina naquela época. Então eu fui trabalhar, eu fui pela Giannini através da Cato. Então, durante aquele período que eu estava lá, eles tinham um tipo de um follow-up, como é que iam as coisas e tal. Eu fiquei na Giannini mais ou menos 2 anos e meio. Aí veio o quê? Veio o plano Funari. Eu estou falando de coisas que vocês nem sabem o que é. Muitos anos atrás, né? Então, o FIR da vida, etc. e tal. Bom, resumindo, é o seguinte, a Giannini pediu concordata em maio de 80... deixa eu ver aqui. Maio de 83, pediu concordata. Eu fiquei até agosto e tal, aí eu já estava falando com o Thomas, então ele falou o seguinte, bom, olha, eu falei, cheguei um momento e falei, Thomas, eu vou precisar da sua ajuda agora, mas diferente. Existem 2 tipos de trabalho que essas empresas de consultorias de RH fazem. Uma é o headhunting, é procurar o profissional que está trabalhando e oferecer para ele uma posição numa outra empresa. Ele está no mercado. A outra é quando ele está desempregado ou em vias de se desempregar e ele precisa de uma recolocação. Então, eu já sabia que eu ia embora, porque já estava certo, né? A concordata já tinha sido assinada e tal. Aí eu fui falar com o Thomas. Eu fui lá falar com o Thomas, tal. Ele chegou para mim e falou assim, por que você não veio trabalhar comigo? Eu falei, como trabalhar com você? Eu não entendo nada dessa área de RH, de pessoal, de contratação. Ele falou, não tem problema. Então, o que aconteceu comigo naquele período foi o seguinte, falei, bom, vamos lá, vai. Ele me dava um determinado fixo por mês, e eu fiquei 3 meses lendo um livro por semana. Então, eu fiquei lendo aquele livro, era um livro em inglês que falava sobre práticas de headhunting. Então, eu pegava um livro com ele na segunda-feira, ficava numa sala lendo, fazendo perguntas, etc. E na sexta-feira tinha uma provinha com ele lá. Então, eu fiquei lá e trabalhei com o Thomas Case lá por 25 anos. Desafios todos nós temos, né? Principalmente se você tem um chefe de pavio curto. O que eu quero dizer um pavio curto, né? Não sei quantos de vocês conhecem o Thomas Case, agora ele já está com seus 80 e poucos, 81 anos, mas ele, rapaz, olha, e ele me colocou, eu comecei numa sala ali, depois, por acaso, lá vagou uma sala, eu fiquei na sala ao lado dele. E eu via ele, barbaridade, ele subia as paredes e falava palavrão, etc. e tal. Falei, opa! Então, felizmente, eu soube trabalhar com ele. Essa foi uma das coisas que ele me respeitava e eu respeitava ele, entendeu? Então, acho que um dos grandes desafios que eu tive, porque eu fiquei muitos anos com ele, foi da gente se afinar, vamos dizer assim. E aí o tempo foi passando, a Cato foi crescendo. Quando eu entrei lá, só existia uma filial, que era no Rio de Janeiro. Foram abertas outras filiais e aí entrou as franquias. E eu fui a primeira franquia da Cato em São Bernardo do Campo. Isso foi em 1990. Não.
É 1990. Então, eu fiz o teste, né? Fui lá, então eu ficava a maioria do tempo em São Bernardo, depois ia para lá, etc. e tal. E depois a Cato foi indo e, né, entrou a parte online. Daí o Thomas me convidou, foi interessante. Como é que eu comecei a dar aulas, né? É tudo de oportunidade. Sabe o que eu quero deixar claro, principalmente para os mais jovens, assim, não perca oportunidades que lhe aparecem. Vou contar um caso meu aqui. O Thomas começou, além desse negócio de headhunting, outplacement e tal, ele começou a desenvolver a área de treinamento, de cursos presenciais, né? Então, ele alugava lá a sala lá no Mofarrege, num hotel lá perto da Avenida Paulista, etc. e tal, e convidava professores, pessoas para darem cursos. E o que aconteceu? Ele convidou um sujeito que era um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro para dar um curso que era mais ou menos o seguinte: como contratar os melhores profissionais da sua empresa. Era uma coisa desse tipo assim. E não é que uma semana antes, e era assim, cursos que você dava em São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Joinville, era tipo de um... Você ia em várias cidades do Brasil através de hotéis, alugava-se a sala de hotéis, e ele tinha um esquema lá de soltar fax, soltava milhares de fax. Ele é um gênio nessa área. Bom, mas resumindo o seguinte: chega numa tarde, eu não me lembro qual dia da semana, mas ele chega para mim e fala assim: Homero, você precisa quebrar um galho para mim. O professor X era para dar um curso, e ele não vai dar mais o curso, parece que ele tinha ficado doente, e você tem que dar. Eu falei: mas como, Thomas? Eu vou dar curso? Como? Ele falou: aqui está aqui a apostila dele, dá uma olhada aí, vê se você precisa mudar alguma coisa e tal, fala com a secretária. Quer dizer, eu podia ter dito para eles que, Thomas, mas como é que eu vou dar um curso? Eu não estou fazendo, meu negócio é outro. Felizmente, e também pelo background que a gente tem de dar aula na escola dominical, etc. e tal, dos sacerdotes, eu peguei aquilo e comecei a me apaixonar por aquilo também. Então, eu passei, depois de alguns anos, né, principalmente quando eu voltei da missão lá em Salvador, em 96, eu passei grande parte da minha vida profissional dando cursos. E aí apareceu até oportunidades de dar cursos de pós-graduação. Então, qual é a mensagem de tudo isso? Oportunidades existem. Se eu tivesse falado: não, Thomas, sinto muito, como é que eu vou me dar essa apostila? Eu vou ter que ir lá na frente do pessoal, como é que você acha que eu vou fazer isso aí? Daqui 2 dias eu tenho que ficar lá 8 horas, era um curso de 8 horas. Mas, felizmente, sabe, deu certo, peguei e tal. Claro que eu dei muitas erradas em algumas, mas foi indo. E com certeza algumas pessoas de fora falou assim: esse Homero tem sorte. E diz nós assim, né? A gente tem no jargão da administração, de pessoas que têm algum tipo de sucesso, diz que sorte é igual a estar pronto quando a oportunidade aparece, né? Exatamente. Ou se não, preparar-se para a oportunidade. Às vezes você tem uma oportunidade, você ainda talvez não esteja totalmente pronto. Deixa eu contar um caso aqui em termos de headhunting. Quantas e quantas vezes eu fui, vamos dizer, contratado por uma empresa para procurar um executivo para trabalhar numa multinacional, e um dos requerimentos era falar inglês. Você trabalha numa multinacional lá, para você ser um gerente de assistência técnica, gerente de alguma coisa, você teria que falar inglês. E às vezes eu tinha a pessoa certa, o sujeito que tinha experiência na área e tal, mas o inglês dele era fraco. E ele falava: olha, Homero, sinto muito, eu não... Como é que eu vou, se eu tiver que falar uma entrevista em inglês? Eu falei: vou te dar uma dica, eu falava para ele: pega o seu currículo, vou te dar uma semana, você pega o seu currículo, vai com um professor, naquela época não existiam as benesses, vamos dizer, dos tradutores aí, etc. e tal, né? Pega um professor, faz o teu currículo, transforma ele de português para inglês e estuda muito bem todas as funções que você teve. Você trabalhou como, vamos dizer, engenheiro de controle de qualidade, tá? Eu fiz isso, fiz aquilo. Aí você faz o seguinte: decore bem todas essas falas, tudo, pega o teu currículo em inglês e, sabe,
e saiba falar tudo o que você fez. Por que eu falava isso para ele? Porque muitas vezes quem ia entrevistá-lo era uma psicóloga lá que falava, se eu falo inglês, se ele falava, meu inglês, mas ou se ela falasse assim, could you tell me a little bit about your career? Qual é a pergunta que um entrevistador vai fazer para um futuro candidato? Me fale sobre você, né? E olha, sabe que essa maneira de a gente encarar desafios, e muitas vezes, naquela semana, ele pegava e incrementava como se diz, o inglês dele de certa maneira, que ele só tinha que passar naquela entrevista. Entendeu? Tem muitas pessoas que... Não, pera um pouquinho, não, isso aqui não dá para mim. Não, eu não estou preparado para isso. Opa, se você não enfrenta desafios, nunca vai estar preparado. Acompanhando aqui o debate, Romero, tem um debate bem interessante que aconteceu aqui no canal, e eu acho que um tema que eu acho de muita relevância para a gente trazer aqui é o seguinte, a gente sabe a importância de um mentor na carreira, né? Eu não vou contar minhas experiências sendo mentorado, mas todos nós tivemos as nossas experiências em termos sido mentorados, e às vezes o mentor é alguém que a gente conquista, né? Então, um debate que teve aqui no chat é como é que a gente busca mentor, né? Qual é a importância de um mentor na carreira e como é que a gente conquista um, né? Como é que você... Olha, eu acho o seguinte, todos nós temos relacionamentos dentro da igreja, fora da igreja, a gente conhece pessoas, né, que a gente admira, né, por um motivo ou por outro. Então, eu acho que qualquer pessoa tem interesse de ajudar. Então, se eu já tive várias oportunidades de, vamos dizer, de auxiliar, de dar dicas, etc. e tal, porque as pessoas vieram a mim e falaram, pô, você pode me dar uma dica? Tem pessoas que têm assim, um certo constrangimento, acham que são inferiorizados, principalmente pessoas, vou dar uma dica aqui, pessoas que estão desempregadas, por exemplo, né? Tem muitas pessoas, e agora, nessa situação de pandemia, etc. e tal, a gente vê estatísticas aí que nem estão totalmente corretas, mas vão ter muitos desempregados. E como é que eu vou arrumar um emprego? Como é que eu vou fazer? O mesmo mentor. Uma das coisas que eu aprendi, né, em todos esses anos é o seguinte, um profissional que está desempregado, ele nunca procura emprego. Ele procura conselho. Então, Sandro, se eu conheço você e sei que você é um executivo de uma empresa e tal, eu nunca vou chegar para você e falar, ô, Sandro, sabe o que é? Estou numa pior, viu? Tá, olha, sabe que, infelizmente, por causa dessa pandemia, perdi o emprego e tal. Como é que eu tenho que fazer o approach consigo? Eu tenho que chegar para você e falar assim, ô, Sandro, é o seguinte, eu tenho meu currículo aqui, você que é uma pessoa esclarecida e tal, eu gostaria que você, se você puder, por gentileza, eu gostaria que você pudesse dar uma olhada no meu currículo, ver se você tem alguma dica que eu possa melhorar. Ou seja, nunca peça emprego, peça conselhos. Porque a pessoa fica até constrangida, sinto muito, Homero, você pode me dizer, olha, eu não tenho emprego para você, mas se eu estou pedindo um conselho e você fica com o meu currículo na sua mente, porque você leu, e você, opa, espera um pouquinho, eu vou dar uma dica aqui para ele, vou colocar isso, vou colocar aquilo, entendeu? Então, eu acho que mentor, veja só, não existe pessoas que são mentores. Nós, a pessoa, o indivíduo, ele tem que achar o mentor. Entendeu? A minha responsabilidade é encontrar o mentor. Se você perguntar quem foi mentor na minha vida, normalmente eram os meus chefes, né? Quando eu trabalhei lá na GE, tinha lá um americano que era o gerente lá, o William Hubbard, e eu tinha contato com ele, entendeu? Então, a gente almoçava, tem gente que tem medo do chefe, isso que é interessante. Não sei se vocês já notaram que tem vários tipos de profissionais. Tem profissionais que ele tem um relacionamento assim, ó, ele e os colegas dele. Tem outros que têm relacionamento dele para baixo, são os funcionários dele e tal. E tem poucos, eu diria, tem poucos que têm um relacionamento para cima. Já viram aquele sujeito que quando o chefe entra na sala, etc., ele treme, sabe? O chefe é... Opa! Uma boa coisa é ser amigo do seu chefe. Se você é amigo do seu chefe e você sabe que ele é uma pessoa experiente, etc. e tal, e que ele pode te dar conselhos, etc., pode abrir portas, opa, fale com ele. Esse é o tabu, né? Muitas pessoas acham que você ser amigo do seu chefe leva aquela conotação negativa de puxa-saco, né?
mas ele é que pode ser o teu mentor imediato para te influenciar, seja na mudança da sua própria condição de funcionário da equipe dele, ou te despertar para uma carreira na empresa ou fora dela, né? Ele é o primeiro que vai tem essa responsabilidade de feedback, né? Com certeza, com certeza. Até voltando nesse assunto, e eu queria ouvir um pouquinho depois sobre o seu livro, o Arthur, uma pessoa que estava aqui no nosso chat aqui do YouTube, ele comentou assim, já peguei esse negócio do network que o Homero falou e já vou tomar para a minha vida porque eu estou no início de carreira, né? Então, falando em início de carreira, você fez o livro de como planejar a sua carreira, né? Eu tenho certeza que deve ter muitos pontos, eu não tive a oportunidade de ler ainda, mas deve ter muitos pontos interessantes lá. Mas você me destacaria uns 5 pontos que são assim fundamentais no teu livro, principalmente para esse jovem, o Arthur, ou como eles? Esse livro, veja, qualquer livro, veja, principalmente com essa tecnologia tão avançada, depois de um certo tempo ele já se torna, vamos dizer, obsoleto, vamos dizer assim, né? Não bem obsoleto, vamos dizer, tem algumas ideias, mas as ferramentas que se usam, né, mudam, né? Hoje em dia, esses WhatsApps da vida, etc. e tal. Mas uma das coisas que eu acho que qualquer um de nós tem que ter, e eu me lembro que quando eu estava na BYU, eu tive um professor de Organizational Behavior, que ele fez com que todos os alunos, né, fizessem um tipo de uma dissertação e tinha que entregar para ele. Foi um exame de consciência, vamos dizer, foi forçado a fazer porque era um trabalho. Eu tive que colocar num papel. Eu estava com quantos anos naquela época? 28 anos, quando estava lá no MBA. Ele falou assim, eu quero que você coloque no papel como você se vê daqui 5 e 10 anos. Quer dizer, para mim, aquilo, mas como é que eu vou colocar, sabe? Hoje em dia não é tão difícil da pessoa se projetar, mas naquela época, eu falei, puxa, então aquilo foi... O que eu quero ser daqui 5, daqui 10 anos? Entendeu? Eu fui forçado. Ou seja, todos nós temos que ter um sonho. Eu não diria nem um sonho, uma meta. Se a pessoa falou assim, eu quero ser um executivo, vamos dizer, ele começa como estagiário, quando ele tem, seus 22, 23 anos, está terminando a faculdade e tal. Se ele quer crescer, ele tem que dizer o seguinte, quando eu tiver 35 anos, vou dar uma idade e tal, eu quero ser o diretor da empresa. Porque toda a carreira, veja só, tem idades, né? Se uma pessoa, por exemplo, começa como um estagiário, aí ele demora muito tempo para ter uma função administrativa, tipo supervisor, coordenador, etc. e tal, o que vai acontecer? Ele vai perdendo aquela fase. Então, como é que uma pessoa se torna um diretor de uma empresa? Depois que ele foi gerente por algum tempo, dentro de uma hierarquia, vamos dizer, padronizada, vamos dizer, escalonizada, entendeu? Então, eu acho que todos nós temos que ter essa meta, falar, bom, daqui tantos anos eu me vejo aonde? Pode até ser assim, vamos dizer, meio utópico, foi o que eu fiz ali, mas foi interessante que quando eu terminei o MBA, voltei para o Brasil, etc. e tal, felizmente, eu peguei aquele papel que eu tinha, naquela época ainda era datilografado, e eu peguei e coloquei numa gaveta. De vez em quando eu lia aquilo. Aí eu via, poxa, onde é que eu estou? A minha meta, quando eu estava na BYU, eu coloquei uma meta quando eu me formei com 29 anos. Eu coloquei o seguinte, eu quero ser um diretor com 35 anos. Foi assim, meio forçado. Mas não é que, quando eu saí da GE, que eu era o gerente de planejamento de produtos e pesquisa de mercado, me veio uma oferta para ser o diretor de marketing e eu estava completando meus 35 anos. Então, eu acho que, como é que eu posso planejar a minha carreira? Eu tenho que saber onde eu quero chegar. Agora, o que é importante é como chegar lá. Sempre eu dizia, nas minhas classes que eu dava desse planejamento de carreira, eu sempre dizia o seguinte, você está aqui, Você está aqui, você tem que conhecer muito bem o teu chefe. Você tem que saber muito bem o que o teu chefe faz e que você não faz. Você que está aqui tem que conhecer seu chefe, ele tem que te conhecer, e você tem que conhecer o chefe do chefe dele. Quais são os atributos que esse homem tem que você não tem? E esse homem te conhece? Tem muita gente que acha que nesse negócio de puxa-saco, etc., isso é totalmente fora desse quadro. Eu tenho que conhecer muito bem meu chefe,
Eu tenho que conhecer muito bem o chefe do meu chefe. Por quê? Se o meu chefe sai, sou eu que subo. Tem modelagem, né? Hã? Isso chama-se modelagem, né? Modelagem, exatamente. Tem muitas pessoas que não param para pensar. Muito bem, eu estou aqui nessa posição hoje. Se o meu chefe sair, sou eu que vou no lugar dele? Opa! Será que é a sua opção, né? Hã? Congelou aí, congelou. Acho que ele congelou. Mas é excelente. É a estratégia de você estar criando um network para cima, como você falou. Né? Exatamente. E comparando você, avaliando as suas competências e conhecendo quais são as competências que leva para o step seguinte. Exatamente. Homero, uma outra questão, tem algumas perguntas aqui no YouTube, mas depois a gente vai fazendo. Quando você chega nesse cargo de diretoria, então você tem muitas equipes, às vezes, abaixo de você. Sua equipe é grande e tudo. Como é que hoje tem se falado muito nisso, né, de desenvolver e reter talentos, né? E é um desafio de algumas diretorias, de alguns chefes, né? As pessoas pedem demissão até às vezes do chefe. Qual uma dica você dá para esses executivos de como desenvolver os talentos, de como preparar líderes para substituí-lo, né? Que é um medo às vezes de uma pessoa que está num cargo estratégico ser substituído, né? Nós falamos muito sobre relacionamento, você ser amigo do teu chefe, isso é uma das coisas básicas, né? Uma das coisas que frustra muito, quando eu vamos dizer, atuava como headhunter e tentava conhecer o executivo, eu vi que tinha muitas coisas que frustravam o executivo. Sabe o que era? É aquela avaliação da carreira. Naquela época, eu estou falando aí de 20 e poucos anos atrás, naquela época, isso aí era muito empírico. Sabe? Chegava o chefe na frente do camarada e falava, olha, é o seguinte, esse ano você foi bem, etc. e tal. Então, o que eu acho que pode reter um bom time é aquele time ser constantemente avaliado. O chefe ter a coragem de pegar o João lá, que é o subalterno dele, e mostrar para ele como é que ele acha que ele teria que estar fazendo, sabe? Uma avaliação mais, como se diz, mais de perto, do que seja assim, uma vez por ano, você entra lá, olha, vamos lá, vamos fazer hoje, o RH está pedindo aqui que eu faça uma avaliação sobre você. E lá dá uma nota, aquilo fica, horas por hora. Agora, realmente, reter uma equipe é uma coisa extremamente importante, porque, vamos dizer, o diretor, o vice-presidente, ele só, vamos dizer, apresenta resultados se a turma que está abaixo dele está coesa. Veja o que está acontecendo hoje. Nós passamos boa parte dessa tarde aqui vendo o que aconteceu. E o que está acontecendo no nosso governo aí, não existe uma união, não existe, sabe? É uma situação, imagine isso numa família, numa empresa, sabe? Fuxicos de um lado, fuxicos do outro, ele é culpado, não é o culpado. Então, eu acho que para reter realmente uma boa equipe, você tem que ser muito aberto, e tem que ter esse diálogo aqui, tem que ter, eu diria até o que a gente chama na igreja daquelas entrevistas do sacerdócio, né? Onde chega o presidente do quórum e chega e fala, ô irmão, vem cá, como é que você está, etc. E tal. Se a gente levar isso para o ramo empresarial, vamos dizer assim, isso vai trazer muitos resultados, porque se você abre-se, né, você tem uma equipe. E depois é o seguinte, veja só, um diretor, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo clássico aqui, ele tem abaixo dele 4 gerentes. Vamos dizer, estou falando de uma situação hipotética. Os gerentes, por sua vez, têm outros. Então, eu sou responsável por quem? Por aqueles que estão diretamente ligados a mim. Eu não posso ficar muito preocupado com o segundo, terceiro escalão. É o que acontece aqui hoje. Né? Vocês devem ter acompanhado, onde o chefe chega daqui, ele vai lá, quer saber o que está lá do outro lado. Espera um pouquinho. Existe uma hierarquia. A hierarquia, isso também existe dentro da igreja, tudo, tem uma hierarquia. A gente tem que respeitar os líderes. Agora, o importante é os líderes conquistar. Uma coisa é você ser um líder que normalmente acontece. Sabe que toda vez que eu chegava num executivo para fazer com que ele mudava de emprego, eu dizia para ele o seguinte, olha, você foi escolhido para ser o novo diretor da fábrica lá. Só que você tem que tomar muito cuidado com o seguinte, tem muitas pessoas que estão lá dentro da fábrica, que pensavam que ele ia tomar aquele lugar, e você está caindo de paraquedas. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso.
Você tem que ver quem é que está jogando do teu lado. Se a pessoa está... Se você entra numa empresa e você é o novo líder daqueles 4 ou 5 que estão ali embaixo, com certeza um daqueles 4 ou 5 queria estar no teu lugar. Então, essa interação, isso é extremamente importante, sabe? E isso vai muito, vamos dizer, de skills que a gente... E a igreja, olha, é um prato assim, como diz, cheio de nos dar experiências, né? Pega um bispo que é chamado, e às vezes o conselheiro do bispo pensava que ia ser o bispo, o presidente do coro pensava que ia ser o bispo, e às vezes ele vem de fora, o presidente da estaca e tal. Então, a gente aprende muito sobre liderança dentro da igreja. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui. A gente está chegando ao final, Edson. Nós temos aí mais alguns minutos. Eu queria só colocar mais uma pergunta que também apareceu no chat, que eu acho que é interessante discutir, que é alguém, inclusive, que chamou o Homero Amato de presidente, o presidente Amato, que perguntou o seguinte: é ruim ter metas ambiciosas? É errado ter metas ambiciosas? Eu acho que não. Metas, veja, o que é uma meta ambiciosa? Para uma pessoa, uma meta pode ser, sabe... Normalmente, a gente entende como meta o quê? Eu estou aqui, se eu colocar uma meta para ficar aqui, isso não é meta. Se eu estou aqui, o que é uma meta? Eu tenho que chegar aqui, eu tenho que ter um gap, eu sei. Então, veja, nós temos que ter metas dentro da nossa vida pessoal, profissional, coisa que não existe dentro do Evangelho, veja só. Ninguém escolhe posições aqui. Agora, no mundo lá fora, opa, eu quero ter metas, eu quero ganhar X. Quantas pessoas não têm essa preocupação? Quando eu tiver daqui 10 anos, eu quero estar ganhando X. Como é que você vai fazer para ganhar X? Quanto é que ganha o seu chefe? Nós estamos falando muito aí em termos de carreira, né? Falamos muito pouco de empreendedorismo, pessoas que saem para fazer o seu negócio próprio e tal. Mas imagine uma pessoa que vai sair de um negócio e vai ter um negócio próprio, se ele não tem metas. Onde é que ele quer chegar? Qual é o plano dele daqui 2 anos, daqui 3 anos? Sabe, simplesmente começar alguma coisa, ou mesmo dentro de uma função, começar e não ter metas, metas ambiciosas, não pode ser sonhadoras. Se eu estou aqui, eu não quero chegar lá em cima. O que é uma meta razoável? Pode ser ambiciosa, mas esse gap aqui tem que ser alguma coisa plausível, tem que ser alguma coisa que, opa, pera um pouquinho, com um pouco de esforço, com um pouco disso, com um pouco daquilo, opa, eu vou chegar lá. Agora, nem sempre a gente chega lá. Então, as variáveis são muitas, né? A gente não pode se frustrar, vai. E não pode, como eu falei logo no início, abandonar o barco. Nós temos que perseverar. As épocas de aqui, nós estamos agora numa situação extremamente complicada. A gente sabe, mas o que nos diz o Evangelho? Que nós temos a esperança em Cristo, nós temos que ter, sabe, aquela luz, e se os outros não têm, a gente tem que irradiar essa luz para os outros. Ou seja, então, temos que ter condições de, vamos dizer, de tocar a vida de outras pessoas para que eles possam ver, inclusive, através de outros ângulos, outras perspectivas. Uma coisa, eu estava falando naquela hora, infelizmente eu caí, mas eu voltei. Agora, uma coisa que você comentou, eu entrei, estava falando dos chefes, né, um diretor com 4 gerentes. Uma coisa que, experiência minha mesmo, eu tinha uma ambição, eu queria ser o melhor no que eu fazia alguns anos atrás, e eu me tornei o melhor da América. Então, eu fiquei referência nos 3 continentes americanos, e aí, na área operacional ainda, né? E eu era referência praticamente para o mundo inteiro. E aí teve uma situação que pintou uma vaga de gerente, e eu falei, essa é minha. Estava claríssimo para mim que essa era minha. Todo mundo conhecia meu nome, todo mundo sabia, eu era quem resolvia todos os problemas, mas a vaga foi para outra pessoa. E aí eu chamei meu mentor, né, na empresa, falei assim, por que isso? Eu fiquei extremamente chateado e frustrado. E ele falou assim, você é muito bom. Você cometeu só uma falha. Eu não tenho ninguém para te substituir. Você não formou seu substituto. Por esse motivo, eu não posso tirar você de uma área onde você se destaca para te colocar numa área duvidosa que eu não sei se você vai se destacar e eu vou perder o melhor cara que eu tenho na área que você faz. Então, meu conselho, se você realmente quer sair dessa posição e ir para a próxima,
você precisa garantir que eu tenha pelo menos 2 ou 3 opções para colocar no teu lugar, pelo menos com conhecimento mediano. Não precisa ser igual, ser uma primeiro mediano, né? Então, isso foi há mais ou menos uns 15 anos atrás, e eu falei assim, não, agora eu vou ter... Aí foi mais ou menos entre 15 e 20 anos atrás, foi quando eu entrei na igreja. Na igreja a gente aprende que a gente tem que treinar os novos líderes, não é isso? E eu falei, agora eu vou treinar todo mundo que eu pego, eu falei, agora eu vou treinar, porque no dia que aparecer essa oportunidade, eu já tenho 200 ali para me substituir sem nenhum problema. Então, a gente tem que tomar esse cuidado nesse planejamento de carreira, de a gente também não ter medo de passar o conhecimento para o próximo, né? Porque a gente pode vir a faltar. Seja, eu tive uma situação, por exemplo, nesse modelo que eu estava criando e achando que era o modelo perfeito, eu fiquei 15 anos sem férias, sem sossego, eu não podia ficar doente, porque tudo, teoricamente, acabava dependendo da minha decisão ou da minha indicação para alguma coisa. Então, foi os piores 15 anos da minha vida, apesar de ter sucesso, né, que eu alcancei, mas foi ruim, porque eu não conseguia sair de férias. Então, nesse nosso planejamento, aí tem uma ideia que você pode até complementar para finalizar, nós estamos falando aqui dos jovens, né? As pessoas estão iniciando, mas as pessoas estão no meio da carreira, ou já próximo do fim de carreira, se isso existe mesmo, falam assim, ok, não tenha medo de ter o seu substituto, né? E eu queria ouvir de você, Homero, assim, qual é a mensagem que você dá para essas pessoas que está no meio da carreira, talvez em transição para aquele sonho que ele já está lá desde jovem, e para aquele que fala assim, não, agora eu acho que eu vou parar. É isso mesmo? Eu vou para casa e fico dormindo o dia inteiro? Qual que é a mensagem para essas pessoas? Eu acho que essa é uma mensagem muito problemática, vamos dizer, negativa, né? Na realidade, ninguém para, vamos dizer assim, né? As estatísticas e a minha família mostra isso, quando os meus tios se aposentavam, vamos dizer assim, 2 anos depois eu tive 2 tios assim, se aposentaram, logo depois morreram, né? O que eu digo é o seguinte, tentando jogar as duas informações, veja só, eu estava crente que aquela posição ia ser minha, que foi o seu caso aí, né? Foi extremamente frustrante. O que eu sempre digo é o seguinte, a gente sempre tem que deixar uma porta aberta, por isso que o network é importante. Então, um bom executivo, um bom profissional, ele coloca metas. Puxa, olha, daqui tanto tempo eu gostaria de estar nessa posição ganhando tanto. Vai passando o tempo, ele não está chegando, às vezes a oportunidade não está naquela empresa. O ideal seria se ele fosse galgando posições dentro da empresa. Mas por isso que existe uma diversificação. Então, se eu estou com a minha carreira nesse nível aqui, e eu quero, vamos dizer, chegar num nível mais alto, e eu estou vendo que não está dando aqui, sabe? Onde eu estou não está dando, e o tempo está passando, opa, o que eu vou fazer? Por isso que eu tenho que ter network, eu posso sair Tem pessoas que têm medo do desconhecido. Eu diria o seguinte, o que é isso? Tem as pessoas que se enraizam, eles se engessam num lugar. Eu, nas minhas aulas, eu falava com meus alunos assim, às vezes, quando eu ia para Curitiba, ou outros lugares, eu falava assim, ó, quantos de vocês nasceram em Curitiba? Então, eles levantavam a mão, só para dar um exemplo qualquer. Ah, muito bem. Agora, eu vou dizer o seguinte, muitos de vocês que levantaram a mão, vocês nasceram em Curitiba, vocês cresceram em Curitiba, vocês estudaram em Curitiba, vocês estão se formando aqui em Curitiba e vocês vão morrer em Curitiba. Entende? Quer dizer, tem muita gente que, infelizmente, eles são muito agarradas a coisas que, pô, se pensar bem, a gente tem que estar aberto. Tem que estar aberto para outras opções, entendeu? Eu vejo o meu filho Eduardo, alguns de vocês conhecem ele deve ter hoje seus 17 anos de casado, talvez, por aí, e ele já morou em 17 casas. Por quê? Opa, onde é que aparece oportunidade? Aparece oportunidade aqui, então vou para lá. Opa, apareceu uma outra oportunidade, sabe? Tem pessoas que se engessam num determinado local, aqui nasci que eu vou morrer. Opa, o mundo é muito pequeno, principalmente o nosso mundo através da internet. Então, só para finalizar, o que eu gostaria de deixar o pensamento aqui é o seguinte, vale a pena perseverar, vale a pena a gente seguir naquele caminho, não importa se o seu caminho você optou para ser um advogado, se você vai ser sei lá, às vezes você pode ser um marceneiro, mas seja um bom marceneiro, como você falou, você era o melhor ali, né? Então, seja o melhor que você pode.
Quando a pessoa dá o máximo de si, ele vai receber as recompensas, com certeza. Então, foi um prazer estar com vocês. Conte comigo quando precisarem e fico à disposição. Obrigado, Edson. Com você. Deixa eu só colocar que o Homero hoje serve como presidente do Templo de Manaus. Ele está na quarentena aí, participando desse nosso live aqui. Ele saiu da esfera celestial por algumas semanas aí para vir aqui para o nosso mundo. A gente aproveitou para ter ele aqui com a gente. Foi muito bom, Homero. Obrigado, hein? Obrigado pela oportunidade. Foi ótimo também. Então, muito obrigado a todos que participaram. Se inscrevam aí no canal. Podem se inscrever aí no canal da UMF Brasil. Nós vamos ter eventos aí, né? Online. Homero, muito obrigado pelo seu tempo. O Sandro aí, o Anderson, e até a próxima aí. Muito obrigado a todos aí que participaram. Como diz um amigo meu que é youtuber, né? Tem um amigo youtuber que ele fala: dá gostinho aí, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado sempre. Muito obrigado, gente.